Fala, rapaziada, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Boa tarde, bom dia, boa noite pra você que tá acompanhando a gente aqui no JS TV, tá tudo bem? Olha só, rapaziada, final de semana tivemos Clássico dos Milhões no Maracanã, né? E aí, eu tava conversando com alguns amigos influenciadores e jornalistas que cobrem o Flamengo, alguns deles encantados com o trabalho do Felipe Luiz, e outros que estão olhando com mais afinco as questões táticas e técnicas do Felipe Luiz e estão preocupados com as mudanças e com a visão de jogo do treinador. Eu vou trazer minha análise aqui para vocês mediante a essa questão e já vou falar o seguinte, ó, ele erra demais. O Felipe Luiz, ele erra demais. E teve um torcedor até que me perguntou, Jonas, você acha que ele tá pronto? Não, o Felipe Luiz é um treinador em ascensão, ele é um treinador em construção, tá? Agora, a grande questão que a gente tem que analisar é o seguinte, é melhor para um treinador que está crescendo ter uma pressão como tem no Flamengo, mas ter a estrutura, o elenco, o investimento... Cara, eu estava vendo o jogo do Flamengo contra o Vasco da Gama, e estava vendo o jogo do Flamengo também contra a equipe do Estudiantes. É muito previsível a forma que o Flamengo joga. É extremamente previsível e, consequentemente, é um Flamengo que vai ter dificuldades para enfrentar times que vão jogar fechados. E pode botar aí, 80% das equipes que enfrentarem o Flamengo serão equipes que jogarão fechadas. 80% serão equipes que jogarão fechadas. Então, assim, é um Flamengo que gosta da posse de bola, que gosta de conduzir o jogo, que fica virando bola de um lado para o outro, mas sem nenhum tipo de letalidade. E aí você pode vir aqui e jogar na minha cara o seguinte, não, mas o Flamengo deu de 8 aí no Vitória. Tudo bem, mas qual foi o outro jogo? Deu de 6 no Vasco, sim. Mas foram jogos pontuais. Mas quando você vê que tá no pega pra capar mesmo, é um Flamengo que cria oportunidades, ou parece que cria oportunidades, mas sempre deixa o adversário vivo. Principalmente em jogos complexos, como o Clássico, jogo contra Palmeiras, jogo contra Cruzeiro, jogo contra times do primeiro escalão, o Flamengo dificilmente mata os adversários. As substituições feitas, a gente vê o técnico, a gente vê um bom técnico, tá? Gente, eu não tô pedindo a demissão aqui do Felipe Luiz, muito pelo contrário, tá? Eu acho que tem que ser ele, não tem outro cara, né, que já conhece o clube, já conhece as nuances do clube, já conhece as características do jogador de trabalhar junto com eles. Não tô pedindo a demissão do técnico Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz não é essa última bolacha aí do pacote, não é esse fenômeno que todo mundo quer pintar, não. Ele tem peças extremamente qualificadas para trabalhar a forma que ele quiser. E mesmo assim ele erra nas escalações e muito mais nas alterações. A escalação dele, ele não erra tanto porque ele tem tempo de pensar. Como assim, Jonas? Porra, ele fala com ali rápido, ele tem tempo para analisar a semana. Ele tem tempo para ouvir os seus auxiliares, para ouvir amigos, até mesmo para olhar as redes sociais. Quem está pedindo? O que a torcida está achando dessas escalações, né? E pensa que não vê, claro que vê. Ah, eu não vejo redes sociais. Vê sim. Tanto que ele ficou incomodado e na coletiva ele foi lá e falou, porque as redes sociais não escalam. Vê sim as redes sociais, tá? A gente vê quando um técnico está preparado ou não, efetivamente, quando as alterações dele começam a surtir efeito. E a grande questão é que, por mais que tenha um banco extremamente qualificado, e posso dizer, o melhor banco, o melhor elenco do futebol brasileiro é o do Flamengo, o Felipe Luiz, em 90% das vezes, ele piora o time com as alterações. E às vezes faz alterações que a gente sequer entende o que ele quer. Como foi na partida contra o Vasco da Gama e principalmente na partida contra a equipe do Estudiantes. Isso me gera muita preocupação, porque não adianta você ter um elenco extremamente qualificado, não adianta você ter um elenco extremamente grandioso, se você tem um treinador que não consegue manusear e utilizar esse elenco da forma devida. É isso que eu penso, é isso que eu acho. O Felipe Luiz, ele justificou as mudanças, e isso aí eu entendo plenamente, ele tem que fazer uma escolha. Eu acho que o Campeonato Brasileiro chegou ali, o Cruzeiro apertou, tá um ponto, o Flamengo tá um jogo a menos ainda do Cruzeiro, mas o Campeonato Brasileiro, a longo prazo, tem muitas rodadas, é palpável,
e a Libertadores vai se decidir já na próxima quinta-feira. Então, eu entendi as mudanças do Felipe Luiz no jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Inclusive, ele foi perguntado sobre isso, deixou muito claro que alguns jogadores não se recuperaram, tá? Não se recuperaram da batalha que foi o jogo contra a equipe do Estudiantes. Eu queria entender se é uma estratégia do Felipe Luiz, se é um pedido do Felipe Luiz, ou se efetivamente o elenco do Flamengo, quando faz 1-0, se acomoda em campo. Porque é o que parece. Parece que é um elenco que joga pelo mínimo o tempo inteiro. Faz 1-0. Repito, foram jogos pontuais que o Flamengo, de alguma forma, continuou exercendo a pressão mesmo com o placar positivo, 1-0. Contra o Vasco, contra o Vitória, contra o Vasco no primeiro turno, tá? Aquela goleada que teve. Enfim, porque na maioria dos jogos, o Flamengo ele faz uma pressão. Eu não estou cobrando que essa pressão seja uma pressão durante os 90 minutos, longe disso. Eu acho que nem tem como, não tem perna, não tem fôlego, não tem clube que consiga fazer essa pressão aí durante os 90 minutos, mas só que o Flamengo cai de forma estratosférica quando faz 1-0. Parece que o objetivo é: a gente precisa abrir o placar. Abriu o placar, parou de jogar. E aí você baixa as linhas de forma desordenada, exacerbadamente, fala até difícil, chama o adversário para o seu campo e você fica sofrendo. É um Flamengo que faz um esforço danado para poder sofrer, né? E outra coisa que me chama muito atenção e que me dá, que eu não consigo entender, aliás, eu entendo e vou explicar para vocês qual é a minha visão sobre essa questão. É não utilização dos garotos da base, tá? Já foi embora o Matheus Gonçalves, já foi embora o Lohan, e tá se criando um caminho para que o Wallace, que fez uma bela Copa do Mundo de Clubes, que nitidamente é um jogador que pode ajudar demais, tá trilhando o mesmo caminho do Matheus Gonçalves, o mesmo caminho do Lohan. No jogo contra o Vasco da Gama, o cara tem força física, tem boa finalização, tem boa impulsão. Ele sequer entrou no jogo. O Wallace ele tá sequer entrando no jogo. É necessário perguntar, eu vou tentar nas próximas partidas participar lá da coletiva para poder perguntar para o Felipe Luiz o porquê que o Wallace não vem tendo oportunidade, né? De um jogador que se tornou extremamente importante alguns meses atrás para um jogador que sequer entra nas partidas. Assim como ele expôs o Pedro por uma conduta, como eu posso dizer, errada nos treinamentos, eu quero entender o porquê que o Wallace pro Felipe Luiz hoje se tornou um jogador inútil. Vamos dizer assim, se tornou um jogador inútil que sequer entraria num jogo contra o Vasco da Gama, onde o Flamengo precisava vencer, né, para se consolidar ainda mais na liderança do campeonato. Mas o que você acha que é isso, Jonas? Cara, eu acho o seguinte: quando você faz uma contratação como o Carrascal, como quando você tem jogadores caros, o Flamengo renovou o contrato do Felipe Luiz, o Pedro, um jogador caro, né? É um Flamengo que tem dinheiro para contratar. Como é que você vai bancar um jogador que você gastou 15 milhões de euros para botar um garoto da base? Você é assinar um termo de incompetência, né? É assinar um termo de incompetência dizendo o seguinte: olha só, você gastou 15 milhões de euros para você trazer fulano, mas você está usando o garoto da base, que já estava aqui há muito tempo. A gente não está rasgando dinheiro, a gente não está jogando dinheiro no lixo. E, consequentemente, se você acha que o garoto da base está à frente do cara que custou 15 milhões de euros, além de tudo, você está desvalorizando esse cara, e quando a gente for vender ou tentar revender, ele não vai valer mais 15, vai valer 8, vai valer 7, vai valer 5. Então tem muito dessa questão, e eu já disse várias vezes, e volto a repetir, é um Flamengo que anteriormente tinha aquele lema de craque o Flamengo faz em casa. Isso acabou. Craque o Flamengo compra. E craque que é feito em casa, o Flamengo vende. Então a grande questão é: o Flamengo cria, revela jogadores, transforma com que esses jogadores ainda na base sejam considerados pela mídia como uma das grandes promessas, evita colocar essas grandes promessas com uma sequência no futebol profissional para que esse estigma de grande promessa não caia por terra, que todo mundo olha: opa, esse cara aqui era grande promessa, ele não joga nada, e consequentemente o valor de mercado dele cai. Então por isso que o Flamengo não utiliza muito esses jogadores no profissional,
para que continue essa visão de grande promessa e, consequentemente, você ganhe uma venda maior, né? Apesar que com o Matheus Gonçalves isso não aconteceu, também com o Lohan, que tinha uma multa de 100 milhões, também não aconteceu, mas essa é a minha opinião. A única questão que eu consigo ver de você não usar o Wallace em determinados jogos é isso, porque você tem jogadores que custaram milhões de euros e esses jogadores precisam, por questões lógicas, estar à frente de um garoto que é da base do Flamengo, e não duvido muito que surja uma proposta aí relativamente boa pelo Wallace, o Flamengo vai se desfazer do jogador. Tá bom? Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante para o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, essa JSTV. Tamo junto, misturado. Valeu!